Fala galera do desenho, aqui eu vou te ensinar o realismo na prática. Meu nome é Fabiano e o conteúdo da aula de hoje será o esboço. Já vou avisando que esse conteúdo aqui ficará por tempo limitado, então você que está me acompanhando aí, continue atento às informações, às notícias. Se você não me segue, já aproveita lá e segue lá no Instagram, que assim que tiver conteúdos eu estarei avisando, né, o pessoal. Então vamos lá. O que é o esboço? O esboço nada mais é que a parte inicial do desenho. Todo desenho que a gente faz assim, a gente já começa com o esboço porque ele é fundamental no desenho. Se você fizer um esboço errado, o desenho vai terminar proporcional ao seu esboço. Então daí vem a importância. Qual a importância de fazer um esboço bem feito? Fundamental na qualidade dos seus desenhos, porque no final lá, se você for comparar o seu desenho pronto e a imagem de referência, você utilizando uma técnica de esboço bem feita, seu desenho vai ficar bem similar, vai ter a chance até das pessoas confundirem o seu desenho com a fotografia. Então, é fundamental essa parte do esboço. E quando eu comecei o meu primeiro desenho, eu não sabia as técnicas, então eu fiz o tradicional que todo mundo já conhece aí, que é o à mão livre. Aqui eu vou estar mostrando um primeiro desenho que eu fiz sem técnica nenhuma de esboço, então você consegue ver que tem vários erros, você consegue ver que às vezes é um olho que fica maior que o outro, é um posicionamento de uma boca errada, e com essa técnica que eu vou estar te ensinando aqui, você vai conseguir produzir desenhos muito perfeito, bem próximo da imagem de referência. Então, qual o maior benefício de utilizar essa técnica? Você utilizando essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, você, além de conseguir ser mais produtivo, produzir desenhos mais perfeitos, você vai conseguir produzir mais rápido e sem a perca de material, porque seria muito triste, né, você terminar um esboço todo lá, quando você finaliza ele, você descobre que não era o que você queria. Então você perde tempo, perde material e muitas vezes por não conhecer outros tipos de técnicas que tem. Então vamos lá então, quais que são esses tipos de técnicas para fazer o esboço? Tem a mesa de luz. A mesa de luz é uma técnica muito conhecida aí no meio de quem já trabalha com desenho, né? Que nada mais é que uma mesa com uma luz embaixo. Então, através disso, a pessoa coloca uma imagem de referência, né? Por baixo ali, vai estar uma luz por baixo, você tem uma mesa que você fixa o desenho e coloca o seu papel por cima. Com essa luminosidade por baixo, você vai conseguir tirar os traços do desenho. Então essa técnica aí, ela é bem rápida, a pessoa ganha bastante tempo utilizando ela, porém tem o outro lado, que ela necessita de equipamento. Então, para a galera que está começando, às vezes não é uma técnica tão indicada, porque você vai ter que ter o equipamento, ter o aparelho. Você até encontra esse aparelho aí no mercado, mas para quem não tem condição, às vezes aperta um pouco. Eu já vi algumas pessoas adaptando, que tem gente aí que utiliza a própria mesa o próprio monitor do computador, ou até mesmo o monitor da televisão. Coloca lá ligado na energia, aquilo ali vai gerar uma luz, a pessoa coloca a imagem por cima e vem com papel. Então tem essa técnica. A segunda técnica que eu vou estar falando aqui, ela é muito tradicional. Todo mundo aí que já desenhou algum dia utilizou ela, que é a mão livre. Quando a gente está lá no início, né, dos trabalhos, quando você está criança ainda, essa é a primeira técnica que a gente tem conhecimento, que nada mais é que um desenho de observação. Você vai observar a imagem e reproduzir a mão livre. O próprio nome da técnica já diz. Porém, é uma técnica que leva tempo, você tem a chance do desenho ficar desproporcional. Então, muitas vezes você bate o olho ali, você já consegue perceber que às vezes um olho ficou torto, uma boca. Você já entende que muitas vezes a pessoa pode fez o desenho totalmente à mão livre. E a segunda técnica é a técnica do decalque. É uma técnica também de quem já mexe com os desenhos aí, já tem conhecimento dela, que nada mais é que usar uma folha já preenchida, seja lá com grafite ou outro material, igual tem gente que utiliza o carbono.
Essa técnica aí é muito utilizada pelo pessoal da tatuagem e o pessoal também utiliza para tirar os traços no desenho. Então a pessoa utiliza ali uma folha já preenchida, seja ela preenchida com grafite ou outro material. A pessoa coloca essa folha de desenho por baixo dela e vem com uma folha de referência, igual esse caso aqui que eu peguei, coloca por cima e na hora que você começar a marcar os traços aqui, esse traço será repassado através dessa folha suja, entre aspas, que vai estar pegando todo o traço desse desenho que você fizer por cima. Então essa daí é uma outra técnica que o pessoal utiliza. E agora eu vou falar a técnica que eu mais gosto, que é a que eu sempre utilizo nos meus desenhos, que é conhecida como grid. Algumas pessoas conhecem como quadriculado. O grid aí vem de grade em inglês. Então é isso. Através de linhas que eu vou estar quadriculando a minha imagem de referência, eu consigo ter uma referência para mim poder estar passando isso para o papel. Então, na minha visão, o que muitas pessoas erram aí quando está começando é a falta de conhecimento, né? Que tem outras técnicas que podem estar facilitando o seu desenho, você consegue ser mais produtivo e com uma precisão muito maior. Então, se eu não utilizar uma técnica de esboço aqui legal, né, que vai melhorar bem mais o meu desenho, a chance de um desenho sair totalmente fora da referência é muito grande. Então, se você não utilizar uma técnica legal, seu desenho pode ficar dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. O porquê de estar utilizando alguma dessas técnicas que eu falei, em especial a minha, que é o quadriculado. É uma técnica que você não vai precisar de equipamento, igual eu falei, o quadriculado. Você só vai precisar de uma régua, uma folha de referência que eu imprimi aqui, e só. Agora, se você utilizar a mesa de luz, você vai precisar da mesa de luz. Se você utilizar o decalque, você vai estar preso a sempre ter uma folha do tamanho que você vai ter que utilizar. Essa técnica que eu estou ensinando aqui, que é o quadriculado, você consegue aplicar ele em qualquer estilo de desenho. Você pode fazer desde desenho, tanto anime, você pode fazer mangá, pode fazer paisagens. E essa técnica é utilizada para qualquer tipo de desenho. Então, você pode fazer tanto um desenho pequeno, quanto fazer um desenho muito grande, e com essa técnica você consegue esboçar tranquilamente. E além disso, você utilizando essa técnica, você não perde material, porque você terminando de esboçar utilizando esse método, a chance de você errar é muito pequena. Então, você utilizando aí, seu desenho vai ficar bem proporcional e você não perde material. Porque olha que situação, você pegou uma folha, começou a esboçar, no final você descobre que não é aquilo que você queria, lá vai você jogando material fora. E ninguém está querendo perder dinheiro, né, gente? Então eu considero aí que o esboço, ele é o alicerce do desenho, né? É o projeto. Você que vai construir uma casa aí, você não chega do nada e já começa a levantar parede. Você vai ter que ter todo um projeto por trás. Então, o esboço nada mais é do que o projeto inicial. É o esboço da casa. Quais as vantagens, né? Eu já expliquei aí que é de não perder material, é do desenho ficar proporcional. Então, é isso. E agora eu vou estar explicando aqui como que eu faço na prática. Então, vamos lá, né? Já falei demais, o pessoal quer saber como que eu executo o trabalho. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu peguei essa imagem de referência aqui. Você que me acompanha lá no Instagram já sabe que eu fiz uma enquete de quais personagens que você queriam que eu fizesse ensinando qual esboço que eu utilizo. Coloquei lá 4 personagens de série e o que ganhou foi o Thomas Shelby. Então eu vou estar utilizando aqui essa imagem. Eu fiz uma impressão, fui na papelaria aqui, mandei fazer a impressão. Essa folha aqui é uma folha A3, então ela mede aí 30 por 42. Ela seria o dobro, seriam 2 folhas A4 juntas. Essa A4 seria o sulfite, né? Esse tamanho comum, bem utilizado aí no mercado. Então aqui é um tamanho relativamente grande, né? Ele é um tamanho médio,
Mas essa técnica aqui que eu vou utilizar não quer dizer que você vai ter que fazer todos os desenhos em A3, não. Você aí que está querendo fazer um desenho pequenininho no A5, funciona perfeitamente. Você que quer fazer no tamanho maior, que seria o A2, funciona perfeitamente. Essa técnica aí, ela já é utilizada desde a época dos pintores lá há muito tempo atrás, o Leonardo da Vinci, esse pessoal aí que já fazia trabalhos artísticos antigamente já utilizava essa técnica. E ela é utilizada tanto em tamanho pequeno, igual eu estou te mostrando aqui, que é o A3, quanto a pintura de um prédio. Quando você passa lá e vê a pintura desses trabalhos de artista como o Cobra, você vê que ele utiliza também esse método. Então, essa técnica aqui é para qualquer tamanho. Então, vamos lá, então. Aqui é uma folha A3. A primeira etapa que eu vou fazer é estar medindo a folha. Então, eu já falei aí que aí é 30 por 42. Então, se eu medir aqui, ó, de largura, ela vai ter 30 centímetros. E se eu medir aqui de comprimento, ela vai ter 42. Eu gosto de trabalhar com um tamanho de quadrado. Eu gosto de utilizar aqui um tamanho de um quadrado, geralmente na faixa aí de 2 a 3 centímetros. Então, eu vou pegar aqui como referência um quadrado de 3 centímetros. Uma conta de matemática simples é, aqui eu tenho 30 centímetros dividido por 3, serão 10 quadrados, né? De 3 centímetros. Então, a primeira parte que eu vou vir aqui, ó, é vir cá e marcar esse papel aqui de 3 em 3. Então, eu já peguei aqui na largura, então vou lá, vou marcando. Primeira parte, 3, 6, 9 e vou marcando aqui, ó, de 3 em 3. Certo. Aí eu já marquei a parte inferior do desenho. Agora eu vou estar marcando a parte superior. Mesma coisa. Se eu definir que lá embaixo vai ser 3, aqui para cima aqui também é a mesma coisa, 3 centímetros. Então eu marco lá 3, 6 e vou marcando. Então vale ressaltar aí que eu escolhi essa medida de 3 centímetros porque ela também é divisível, se eu pegar o 42 lá, ele também é divisível por 3, então é bem tranquilo. É a medida que vai dar os quadrados aqui exato. Então vamos lá então. Eu já marquei a parte superior e a parte inferior, agora eu vou estar puxando essas linhas. Então vamos lá, ó. Puxei aqui. É importante sempre estar marcando na medida exata, né? Então, vamos supor, se eu marquei 3 aqui, lá em cima também é 3. Não adianta colocar 2,5, 2, que aí já não é um quadrado mais, né, gente? Vamos lá, então. Aí aqui eu estou marcando. Eu estou utilizando um grafite médio. Eu aconselho, na hora de marcar o papel de referência, você utilizar um grafite, a referência é um grafite mais escuro. Aqui eu estou utilizando um médio, mas se você viu que o médio dá para você enxergar, o importante sempre é você conseguir ver essas linhas. Então estou utilizando aqui um lápis HB da Faber-Castell. Geralmente eu sempre utilizo esse lápis para mim poder fazer referência. Então vamos lá. Ó. Prontinho. A primeira parte aqui eu já fiz, ó. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Já tem a marca do grafite. Aqui, ó, pessoal. Aqui vocês conseguem ver, através do grafite aqui refletindo, você consegue ver direitinho essas marcas aí, ó. Talvez na câmera não dê para ver tão perfeitamente, mas para quem está fazendo aqui, consegue visualizar direitinho. Então, essa primeira parte aqui eu já marquei as linhas verticais. Aí agora eu vou fazer as horizontais. Eu vou estar tombando o desenho aqui, porque fica mais fácil para mim poder marcar de 3 em 3. Então vamos lá. Eu já falei, né, que é 3 centímetros. Se é 3 centímetros para lá, aqui também vai ser de 3 em 3. Então eu vou marcando 3, 6, 9, mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, na outra posição, deu
deu 10 quadrinhos, aqui vão dar 14 quadrinhos. Eu vou sempre marcando aqui. Aqui eu estou utilizando bastante força, porque eu consigo visualizar melhor. Vamos lá, aqui também vai ser de 3 em 3. Prontinho, já marquei de um lado e de outro. Agora eu vou puxar a linha aqui, ó, na horizontal. Eu marquei. Isso daqui é só a minha imagem de referência. Depois eu vou estar repassando todos esses traços aqui para a imagem, para o papel que eu vou utilizar para desenhar. E aí, você que está me acompanhando aí, já ouviu falar nessa técnica? Se você já ouviu falar, você comenta aí, me fala. Eu quero conhecer mais um pouco do pessoal aqui que me acompanha. Você já utilizou alguma vez esse tipo de esboço? É um tipo de esboço que eu gosto bastante, porque eu já até expliquei anteriormente, é a questão da facilidade, né? Qualquer imagem que você pegar aí, você consegue estar fazendo ele. E se você utilizar, às vezes, outro tipo de esboço, você já fica limitado ao tamanho, né? Então, foi. Prontinho, gente. Aqui eu já quadriculei, já fiz as linhas horizontais. Eu tô aproximando aqui, ó, que você consegue ver através do brilho, do grafite, olha lá, ó. Você consegue ver os quadrinhos, certo? Aí, então tá toda a imagem aí quadriculada, certo? Primeira parte já foi, é sempre quadricular primeiro a imagem de referência. Agora, a mesma quantidade de quadrinhos que tem aqui, eu vou passar para essa folha aqui, ó, que é a folha que eu vou estar desenhando. Então, se ela é o mesmo tamanho, eu tenho que manter a mesma medida. Eu já falei aí que os quadrinhos serão 3 centímetros, então eu acho legal até aí você anotar quando você tiver a folha de referência impressa, você anota lá qual foi a medida que você utilizou. Eu coloquei aqui 3 centímetros para mim não esquecer. Então, vamos lá, o mesmo processo que eu fiz na referência, agora é hora de passar para a folha de desenho. Eu já fiz um conteúdo aí falando qual o papel que eu utilizo e a importância de utilizar o papel correto para fazer essa técnica que eu utilizo nos meus desenhos realistas. Se você ainda não viu, você pode estar acompanhando aí. Esse papel aqui é o papel Hanner Miller. É um papel alemão. A gramatura dele é 220. Então, vamos lá então. Vamos começar marcando aqui, ó. São 3 centímetros. Vamos lá, 3, 6, 9. Pronto. Aí eu já marquei em cima e embaixo. É sempre importante você marcar lá na extremidade, lá embaixo, né? A parte inferior e a parte superior. Assim que você marcar esses pontinhos de referência aqui, ó, eu vou estar aproximando para você captar melhor o que eu estou explicando aqui, ó. Você consegue ver bem de leve os pontinhos que eu fiz. E vou fazer também lá na parte superior. Aí agora eu vou vir com a régua aqui, ó, e fazer essas linhas. É, Vale ressaltar que é bom sempre você utilizar uma régua maior do que a folha que você está utilizando. Essa régua que eu estou utilizando aqui, ela é de 60 centímetros, então eu consigo manusear bem aqui, ela consegue pegar
a extremidade da folha. Então, igual eu falei aí, se a sua folha de referência for igual à folha de desenho, você sempre vai fazer a mesma medida. Aqui os meus quadrinhos são de 3 centímetros. Prontinho, já fiz essa parte superior, terminei. Aí agora eu vou quadricular no outro sentido. A primeira parte deu 10 e agora vão ser 14. 3, 6, 9. Aí vem a parte da matemática, né? Quem gosta de matemática aí tem esse gostinho de poder utilizar a matemática também nos seus desenhos. Aqui tá fácil, né? Porque já tá pulando de 3 em 3. É um número mais fácil de estar somando. Mas vamos supor que aqui desse uma medida de 2,5. Eu, quando estou utilizando uma outra medida que não é exata assim, o que eu utilizo? Eu já vou direto pro papel. Eu pego um papelzinho de rascunho assim, vou somando 2,5 mais 2,5 mais 2,5, vou marcando tudo no papelzinho. Aí na hora que eu pegar a régua aqui, eu já sei os pontos aonde que eu vou marcar. Esse vídeo aqui eu fiz ele todo sem, porque 3 já é um número mais fácil de somar. Então aqui já fiz o outro lado, agora eu vou estar fazendo esse outro lado aqui, fechando todos os quadrinhos. Então vamos lá. É interessante na hora que for passar para o papel de desenho, você não utilizar um lápis muito forte. Você utiliza um lápis mais claro, ou então pode ser até um lápis mais grosso mesmo, mais intenso, mas aí você utiliza com a mão mais leve, porque se caso você fizer esse esboço e ver que os quadrinhos ficou muito grande, a imagem não ficou legal, a proporção dela, aí você pode estar pagando a folha e reaproveitando ela. É o que eu faço aí em muitas encomendas. Às vezes eu faço aí e a pessoa acha que o rosto está muito grande ou muito pequeno. Aí eu, como tá claro, né, os traços estão claros, eu consigo apagar com a borracha e reaproveitar a folha. Então assim ficou a minha grade. Aqui ficaram 10 quadrinhos. O papel é a mesma medida, os dois. Então aqui também tem 10 quadrinhos. Aqui tem 14. Aqui também tem 14. Vou aproximar aqui para você ver como é que ficou a nossa grade. Aí. Certo. E aqui também a nossa referência, toda quadriculada. Aqui eu não consigo ver tão claramente na câmera, porque a imagem de referência é uma imagem bem escura, né? Se eu estivesse utilizando uma imagem um pouco mais clara aí, você conseguiria ver mais facilmente. Mas presencial aqui tá muito fácil de enxergar essas linhas, eu não estou tendo dificuldade. Então pronto, já fiz a primeira parte, que foi a referência. Já fiz a segunda parte, que é a minha folha de desenho. Agora é hora de passar o traço. Então esses quadrinhos aqui, ó, eu vou usar referência. O que tiver nesse primeiro quadrinho aqui, eu também vou desenhar aqui. O que eu tiver no segundo, eu também vou fazer, e assim sucessivamente. Então essa ideia do quadriculado nada mais é do que diminuir sua área de concentração. Se você ia pegar uma imagem de referência aí e passar ela toda para um quadrado direto, que seria a folha, você divide em vários quadradinhos ali, a precisão sua vai aumentar muito mais. Se você sentir que esses quadrinhos aqui, igual eu utilizei o de 3, ainda está muito pequeno, você pode estar dividindo aqui novamente. Aí eu venho cá e divido 3, metade de 3, joga lá, vem com a reguinha, marca tudo de novo, faz mais outras linhas, aí é a mesma coisa. Quadriculei o papel, também quadricula a imagem de referência. Eu estou confortável nesses 3 centímetros aqui para mim. Eu já estou bem acostumado com essa técnica, eu consigo esboçar sem grande dificuldade. Mas se você sente que precisa de mais, você quadricula mais, então. Então vamos lá, então. Vou começar a fazer o esboço aqui.
Através dessas linhas eu vou esboçando o desenho. Surge uma dúvida aí que as pessoas já me perguntaram nas encomendas, nos desenhos que às vezes eu posto, a pessoa fica na curiosidade, mas no esboço você vai colocar todos os detalhezinhos que você está enxergando? Não. O esboço aqui eu vou colocar só as linhas principais. Onde que eu bati o olho aqui e vi que é um limite, né, da imagem, uma divisa, eu vou estar repassando para o papel. Porque na parte de detalhe, igual aqui tem essa boina dele, né, coisa que eu vou estar utilizando na hora de começar a sombrear, a utilizar os acessórios, que eu também já fiz um vídeo aí explicando quais acessórios que eu utilizo para chegar nessas texturas. Então, um exemplo aí, ó, essa parte da boina mesmo, como que eu faço para poder estar fazendo esses detalhes aí de, de fio? Isso tudo eu vou explicar em um breve vídeo aí sobre quais materiais que eu estou utilizando. Então, que eu sempre utilizo a mão sempre leve, né? É interessante você não chegar com uma mão muito marcada, muito pesada, porque se você fizer muito forte aqui e depois precisar apagar, como que você apaga? Eu tô fazendo bem clarinho aqui, mas depois que eu finalizar o esboço, eu vou vir fazendo um traço mais forte, né? Eu gosto sempre de estar seguindo a ordem do, dos quadrinhos. Eu não gosto de começar um aqui e vir aqui embaixo aqui e começar outro, porque a chance de, às vezes, sua memória, sua cabeça confundir um quadrinho aí é muito grande. Aí você começa aqui, quando chega aqui embaixo, você descobre que os traços não tá fechando, aí é complicado. É melhor você sempre ir seguindo a ordem. Fez um quadrinho, você já vai pro próximo que tá do lado ou em cima. Então, gente, não tem muito segredo, não. Essa técnica eu gosto bastante dela, porque você consegue ainda trabalhar o a mão livre, que é uma habilidade muito grande, né? A pessoa já conseguir bater o olho e já acertar assim de cara. É bem admirável quem consegue já fazer um desenho assim sem usar referência nenhuma, sem base nenhuma, mas aqui você consegue também executar um pouco do a mão livre, só que com a ajuda das linhas. Isso daqui nada mais é com escala, né? A gente está ou ampliando ou diminuindo. Nesse caso aqui, como é basicamente a mesma medida, porque são folhas do mesmo tamanho, eu estou fazendo uma escala real. O mesmo tamanho que é a referência está sendo o, o meu desenho. A ideia também de fazer claro é que
Tem gente que depois que termina o esboço, volta e vem apagando linha por linha. Eu não costumo fazer isso nos meus desenhos, não. Eu deixo a linha, porque ela ainda continua sendo uma referência para mim. Se eu ver que tem algum lugar que eu posso estar consertando, eu vou utilizar ela até finalizar meu desenho. E como ela tá clarinho, acaba que nos lugares que eu fui preenchendo, ela já vai sumindo sozinha, né? Então eu não vejo muita necessidade de vir apagando, não. Mas é, isso vai de pessoa para pessoa, né? Se você acha importante estar apagando essas linhas, você pode ficar à vontade. O importante é o resultado. Então, vamos lá, a parte de baixo aí, ó, praticamente já está quase pronta. Agora vem a parte que tem que ter uma atenção maior, que é a parte do rosto, né? Geralmente a parte de roupa aí a gente faz rapidinho, tanta, sem tanta atenção. Porque roupa não é uma coisa tão cobrada. Agora a parte do rosto, se ficar uma coisinha ali fora de lugar, a pessoa, quem está observando seu desenho, está admirando seu trabalho aí, vai prestar atenção. Então essa é uma parte importante, você sempre tentar fazer sem pressa. A pressa aqui é inimiga da perfeição. Então, pessoal, aqui eu vou fazendo o esboço. Cada um tem um estilo, um jeito, né? Eu gosto de fazer bem clarinho, eu vou fazendo algumas linhas só de referência. Quer dizer que é só uma base do esboço. Aí quando eu já tiver praticamente a imagem toda pré-esboçada, aí que eu vou vir já botando mais força, né? Mais intensidade em algumas linhas que eu achar que precisa deixar mais marcado. Aonde que é tudo preto, eu tenho esse hábito aqui de fazer umas rachuras
Rachuras é essas linhas aqui num sentido só para dar essa intenção que essa parte ela tá toda preenchida. É, quem me acompanha lá no Instagram e às vezes já até me perguntou, qual técnica que você utiliza e tudo, eu desde quando eu comecei a desenhar, comecei conhecendo só o a mão livre, que todo mundo já faz. E assim que eu conheci essa do quadriculado, eu todos os desenhos que eu já fiz até hoje foi tudo utilizando ela. Utilizo ela bastante para as encomendas, porque encomenda a gente tem que ganhar tempo. Então, com essa técnica aqui, eu rapidinho esboço e eu consigo ganhar tempo, né, produtividade, porque encomenda aí o pessoal gosta de sempre deixar para a última hora, tem os que precisa com urgência. Então, quanto mais rápido eu conseguir elaborar esse esboço, melhor para mim. Aí é que eu já montei uma base do meu esboço, aí agora eu vou vir finalizando o meu esboço, e é marcando as partes mais importantes aqui. Vou tirar um pouco aqui para não poder conseguir abaixar, né? Eu? Só não. Beleza. Isso. Eu utilizo também a borracha, né? Isso daqui é uma borracha da Faber-Castell. Eu gosto bastante dela porque ela não estraga o desenho. Então, você que está começando aí, é bom você tá investindo numa borracha melhor e tudo para não acabar estragando a qualidade do seu desenho por conta da borracha. Então, que eu consigo corrigir algumas coisas com ela sem estar estragando o meu papel. Aqui eu tô escurecendo os traços do esboço que eu já comecei.
Aqui, pessoal, aonde que não tem linha muito forte, mas tem uma sombra que dá pra ver que é do pano, né, do tecido da roupa dele, eu tento fazer algumas rachuras, né, dar já um sentido aqui, mesmo que não é uma linha muito forte, mas eu gosto de marcar para ir ajudando na hora que for começar o sombreamento. Às vezes, para quem está começando aí, essa primeira parte, primeiro esboço aí, talvez não seja tão fácil de fazer, porque a pessoa não está acostumada, pode estar confundindo as linhas, mas é tudo questão de prática. Quanto mais você for praticando, é, isso vai já sendo mais normalizado na sua mente. Vai chegar um ponto que às vezes você vai pegar uma imagem lá de referência e já conseguir enxergar ela toda quadriculada já. Tá. Em alguns casos, quando eu vejo que o rosto tá muito difícil, né? Eu não tô conseguindo me guiar certinho com essas linhas. Aí a alternativa que eu sempre utilizo é de quadricular mais ainda. Então, roupa não tem tanta cobrança, eu acabo fazendo esses quadrados maiores mesmo. Não faço muito quadrinho pequeno, não. Agora, na parte de rosto, com esse mesmo quadriculado aqui, eu só quadriculo na parte do rosto. Quando você tá com a imagem impressa, né, igual é esse caso aqui, é fácil de fazer isso, rapidinho. É sempre lembrar que aonde que você quadricular na referência, aí você também passa isso sempre o papel que você estiver desenhando. Aqui já tá dando para ter uma ideia já, né, da roupa do Thomas. E é isso aí, ó. Primeira parte da roupa já está praticamente pronta. Esses detalhes pequenos aqui da textura do pano eu não faço. Eu sei que tem gente aí que às vezes gosta de fazer e tudo, mas eu não vejo tanta necessidade para mim, né? Sempre que eu falo que é o que eu considero melhor, com base no tempo que tem, que eu já tenho de desenho, até que quando eu comecei, eu estava empolgado utilizando essa técnica, eu até fazia cada detalhezinho e tudo, mas com o tempo eu fui percebendo que acaba que essa parte aqui eu consigo já fazer direto na hora que eu estou fazendo as texturas. Então, nessa parte inicial do esboço aqui vai ficar mesmo só as linhas principais. Então, a roupa já foi. Agora eu vou estar subindo aqui na imagem, que é a parte do rosto. Algumas pessoas aqui já gostam de, no esboço, já ir sombreando aos poucos, né? Pega um algodão aqui ou um cotonete. Eu geralmente gosto de deixar traçado. Eu gosto de ver essa parte inicial do desenho, mas é traçado mesmo. A parte da sombra eu deixo para outra etapa, que é o sombreamento do desenho.
É sempre na parte que eu vejo que tem ou uma sombra ou alguma mancha, né? Igual nesse caso aqui da pele dele, eu vejo que tem vários poros. Ele não é uma pele lisinha, né? Então, onde que eu vejo que tem essas manchas, eu faço um riscado, igual tá dando aqui pra ver. Porque o desenho realista é isso, né? Nada mais é que quanto menos linha você deixar no seu desenho e mais transição de tons você fizer, mais realista seu desenho fica. Essa parte inicial aqui tá bem marcado, tá vendo? Só que esses traços aqui já vai me auxiliar para na hora que eu for sombrear o meu desenho. Você pode perceber aí que eu sempre trabalho mais com lápis deitado, principalmente nessa parte do esboço aí. Se você quer deixar seu lápis mais leve, né? Não marcar tanto. Quanto mais em pé você for trabalhando seu lápis, maior, mais fino o seu traço vai ficar e mais forte ele vai ficar. Então eu gosto sempre de trabalhar com ele deitado. Aqui eu estou até utilizando esse alongador de lápis, porque aí eu consigo trabalhar com o lápis mais longe ainda, sem tampar tanto o meu papel. Uma dica aí que eu dou para quem está fazendo essa parte aqui da sombra, né, que não é uma linha fácil de ver, geralmente eu vou com um traço num sentido, depois para mim poder reforçar ele, eu venho no outro sentido aqui, ó. Na hora que eu cruzo um traço com o outro, olha como que eu já vou começar a marcar mais ainda meu desenho. Então sempre vou nesse sentido, vai para um lado, eu quero engrossar, eu vou lá e marco para o outro também. Quem já tem facilidade aí em desenhar a mão livre, quando pega essa técnica aqui, é uma mão na roda. Porque muitas vezes a pessoa já tem o traço bom, né? Às vezes a pessoa na mão livre ali, ele erra pouca coisa que nessa técnica aqui, utilizar essas linhas de referência aqui, a pessoa consegue consertar fácil, fácil o desenho dele, sem ser na parte que o desenho já está pronto, né? Porque o mais difícil é isso, o desenho está pronto e você vir consertando. Você está aqui no esboço e já consegue consertar, você já pula essa etapa já. Não precisa voltar para corrigir no desenho. E o que eu acho mais interessante nessa técnica é que é uma técnica muito fácil, né? Você pode utilizar isso daqui para qualquer imagem. Às vezes a pessoa fica com dificuldade, mas rosto é bem mais difícil. Eu acho que animal é mais difícil de desenhar. Essa técnica aqui, qualquer imagem você quadriculou ela, é só seguir a orientação das linhas que você reproduz a foto bem similar à sua imagem de referência. Aí o que vai mandar aqui é a habilidade que a pessoa vai ter com as linhas.
Se você sente que é necessário quadricular mais, você quadricula. Se não, eu já vi gente aí que às vezes desenha com bem menos que isso aqui, né? Igual aqui eu mostrei, deu 10 quadrinhos assim por 14. Tem gente que utiliza 5, 6, mas aí o que manda é só a habilidade mesmo da pessoa se orientar. A ideia dessas linhas aqui é te orientar. Sempre é bom você ressaltar, né? Avisar você que trabalha aí às vezes com encomenda, que às vezes seu cliente pede para você mandar uma foto do esboço, né, para a pessoa ver como que tá ficando, se é realmente o tamanho que a pessoa quer dos rostos e tudo. É bom você sempre ressaltar que muita coisa ali a gente corrige na hora do sombreamento. Eu estou fazendo esse esboço aqui, mas o esboço não quer dizer que já é o desenho finalizado, já é ele pronto. Muita coisa aqui a gente vai consertando durante o sombreamento. Aonde que for preto aqui, você sente que não precisa fazer isso daqui, vai muito de pessoa para pessoa, mas eu gosto sempre de deixar tudo preenchido já, porque aqui já começa a dar um volume, tá vendo? Só de fazer essa rachura aqui, você já vê que dá outra profundidade no desenho. No final desse vídeo aqui, eu vou dar uma dica aí para quem não tem como imprimir a imagem. É possível você também fazer esse mesmo esboço aqui, ó, utilizando um programa de computador. Eu, geralmente, a maioria dos desenhos que eu faço aqui, tanto para encomenda ou para mim, eu faço tudo no computador, eu não gasto nada com impressão. Eu utilizo um programa de computação aqui, pode ser o Corel, pode ser até no Paint você consegue utilizar. E a única coisa que você vai precisar aqui é de uma ferramenta de régua. Eu utilizo o CorelDRAW, mas se você também não tem esse programa, fica tranquilo que dá para você também utilizar no próprio Paint. Todo celular, todo computador aí você encontra esse programinha, é bem simples. E o bom de utilizar o programa de computador é que o arquivo tá lá e você consegue dar zoom, né? Consegue captar melhor. Igual essa imagem aqui eu peguei na internet. Então, muitas imagens aí você consegue na internet, você consegue com uma qualidade muito boa. Então, através do zoom, você consegue captar melhor ainda as texturas, os locais que tem brilho, coisa que muitas vezes, dependendo da sua impressão aí, você não vai conseguir. Eu sempre começo o desenho da esquerda para a direita, porque eu sou destro.
Então, eu tenho uma certa repulsa, eu não sinto muito bem passando a mão por cima do desenho. Então, muitas vezes aí eu gosto de utilizar ou uma folha em branco, que eu coloco por cima aqui e evito de estar em contato, porque a mão da gente, com o tempo, ela vai suando. Então, a chance do suor passar para o papel aqui é grande. E você não quer perder um trabalho, né? Que você levou tempo por conta de suor. Então, eu sempre começo da esquerda para a direita. Nesse caso do esboço aqui, é bom você evitar sempre começar daqui para lá, né? Sem evitar de ficar com contato com a folha. Mas nessa parte aqui não tem tanto problema, porque é um lápis bem claro, né? Tô usando um grafite aqui claro, então ele não marca tanto, ele não mancha tanto a folha. Agora, se eu tiver na parte de sombreamento, que eu já estou utilizando um carvão, o carvão é sem chance. Você passar a mão por cima aqui, você vai manchar seu desenho todo. E uma coisa que acontecia quando eu estava lá no início dos meus desenhos, eu me desmotivava muito rápido. Se eu tivesse fazendo um desenho e eu não tivesse sentindo que ele estava ficando legal, eu só deixava a folha de lado, pegava uma outra e começava tudo de novo. Então, no início eu perdia muito material porque eu não tinha paciência nem de esboçar primeiro. Eu já queria ver tanto desenho rápido, eu já ia correndo, já começava a preencher aqui e não tinha nem o esboço da parte de baixo. Aí quando eu comecei a sombrear, chegava lá embaixo, eu via que não ficava legal. Aí disse, deixa esse desenho de lado. Aí lá vai para outra folha. Então, dessa forma assim, eu perdia muito material que eu deixava de lado por conta de não executar o esboço bem feito. E a partir do momento que eu comecei a utilizar essa técnica aqui, eu passei a trabalhar melhor a minha ansiedade, porque eu queria ver o desenho pronto. Então eu já saía pulando uma etapa que era fazer o esboço bem feito. Então com essa técnica aqui eu já passei a ter mais paciência e como você está fazendo vários quadrinhos, você vai tentando se manter em cada um dele até preencher, já ajuda a trabalhar melhor o desenho. Você consegue ter um cronograma, né? Você vai fazendo quadrinho por quadrinho até fechar toda uma imagem. Já estou aqui quase finalizando o esboço. Já terminei a boina também. Aí, ó. Não foi nada
muito complexo, né? Quem viu a imagem lá da boina cheia de textura, às vezes pode ter imaginado que eu ia fazer furinho por furinho, né? Cada detalhezinho da textura, mas não. Foi aí bem riscado, coisa rápida. E agora eu vou estar finalizando a parte aqui que é do rosto. Aqui eu já estou quase terminando, tá faltando basicamente aqui o olho esquerdo dele. Essa parte do olho aqui, sempre essa bolinha aqui, né? Eu gosto sempre de deixar ela bem marcada, que aqui é uma parte que dá uma vida no esboço. Geralmente parte de olho assim é a parte que eu deixo bem marcado. E cada um tem um estilo, né, para esboçar. E eu geralmente meu estilo assim para esboço eu faço muitos traços, bem
marcado mesmo. Tem gente que já gosta de fazer um esboço mais fino, né? A pessoa faz poucos traços, assim, já faz o traço certeiro. Eu já sou mais de fazer vários, já aproveito eles como uma parte do meu sombreamento já. Se você fizesse esse esboço aqui numa mesa de luz, certamente você já faria poucos traços, não ficaria tão marcado aqui igual eu marco. Mas isso vai de estilo para estilo. Cada pessoa tem uma personalidade para desenhar. Aqui eu estou ensinando o método que eu utilizo, mas você fica livre para utilizar a forma melhor que você sentir. Tem gente que vai querer quadricular mais, outros quadricular menos. O importante é a qualidade final do seu desenho. Que é a parte da orelha. Geralmente a parte aqui que demanda mais tempo é sempre o rosto, que é a parte que a gente tem que ter mais atenção, porque aqui é crucial. Se um olho aqui ficar torto, uma boca ficar torta, você pode fazer uma textura de roupa aqui perfeita, mas se o rosto não ficar bem proporcional, acaba estragando o desenho. E acaba que a gente vai empolgando, porque você vai sempre acrescentando mais camada. Aí, ó.
parte que eu falei que mancha é isso aqui, ó. Então, às vezes, quando você estiver fazendo seu desenho aí, você pode utilizar uma folha branca por baixo. Se utilizar uma folha branca dessa aqui, você colocar por cima aqui, ó, já evita de você estar manchando o seu desenho. Aqui eu vou estar apagando um pouco, só para facilitar melhor. E assim ficou o nosso esboço. Aqui você tem a imagem de referência, aqui você tem um esboço. Aí, ele não tá com tanto detalhe, né? Porque a parte de sombreamento que eu vou começar a dar mais volume, captar as texturas. Mas para o início do desenho, a gente já tem uma referência aqui bem próxima já, ficou bem proporcional as medidas. Aí, ó, aqui é a imagem de referência, ela está quadriculada, que você consegue ver os traços, né, que a gente fez na primeira etapa do vídeo. E aqui é o desenho já esboçado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o comentário aí de o que mais que você quer saber sobre o desenho realista que eu vou estar te auxiliando. Se você gostou, deixa seu joinha aí, continue nos acompanhando. Um abraço e falou, galera!